Irmãs amadas, Deus colocou no meu coração uma palavra que está lá em Jó, capítulo 5, a partir do versículo 6 em diante. Amém? Deus quer falar conosco sobre algumas coisas que estão nessa palavra. Amém? Eu quis gravar em áudio, que fica melhor para mim, até para ler e explicar o que o Senhor tem para cada uma de nós. Eu creio que vem de encontro a tudo que Deus está fazendo, a esse propósito que nós estamos. Amém? Deus sempre tem uma palavra. Irmãs, eu quero que vocês ignorem, vai haver barulhos externos, porque eu estou aqui no pátio da minha casa. E agora, justamente agora, quando eu comecei a gravar, começou um barulho externo, assim, próximo da minha casa, tá bom? Mas eu quero que vocês fiquem atentas ao que Deus vai falar, em nome de Jesus. Diz assim, então, Jó capítulo 5, a partir do versículo 6. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas vão para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado. E quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás. Das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. Os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim o é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Era Elifas exortando Jó, um dos amigos de Jó, exortando ele para que buscasse a Deus por tudo que ele tinha passado, né? E diz assim, então, a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Então, não é da própria terra, de viver na terra que a gente se aflige, mas é por causa do pecado. Não da terra que Deus fez para nós, não pela vida em si que Deus nos deu. Deus não nos deu uma vida enfadonha, nem nos deu uma vida de aflição. Deus nos colocou na terra para sermos felizes, para sermos bênção, para sermos abençoados. Porque quando Deus criou o céu e a terra, lá no Jardim do Éden, Ele colocou o homem, o ser humano, para o buscar e para ter comunhão com Ele, para viver uma vida feliz. Amém? Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas vão para cima. Por causa do pecado do ser humano, nós temos que passar por aflições. No mundo teremos aflições, disse Jesus. Mas em Cristo nós temos a vitória, porque ele disse, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E os que estão em Cristo são mais que vencedores. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. É o que estamos fazendo, buscando a Deus e entregando a Ele nossas dificuldades, as nossas necessidades. Amém? Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Ou seja, somente Deus pode fazer milagres. Somente Deus pode mudar situações. Somente Deus pode fazer o impossível por nós. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz, porque Ele faz maravilhas, Ele faz coisas grandes, grandiosas.
Diz que faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Amém? Então, mesmo quando a terra está seca, está sedenta, Deus envia a chuva. Se Ele cuida da terra, como disse Jesus, se Deus cuida dos pássaros, das aves do céu, se Deus cuida dos lírios do campo, né? Os passarinhos não trabalham, os passarinhos, né, não plantam, mas eles têm o alimento, porque Deus cuida deles. E as ervas do campo, né, as plantações, elas têm a sua vestimenta, porque Deus cuida delas. Deus cuida da sua criação, então cuida de nós. Não valeis muito mais, vocês muito mais do que os passarinhos, né? Então, se nós valemos muito mais que os pássaros, que a criação de Deus, e que Ele já cuida delas. Ele cuida de cada coisa que foi criada, Ele cuida. O universo está na palma da mão de Deus. Então, o que Deus não pode fazer por nós? E diz, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Então, se tivermos abatidos, o Senhor vai nos colocar em lugares altos. Vai nos dar os pés como da corça para nos colocar em lugares altos. Amém? Nos dá os pés da corça para nós andarmos acima das tempestades como as águias. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima das dificuldades. Amém? E para que os enlutados, até mesmo aqueles que tiveram perdas, eles possam se alegrar nas vitórias. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Deus frustra os intentos do inimigo e não deixa que aquelas pessoas que se deixam usar pelo inimigo venham realizar as suas maquinações, ou seja, que aquilo que eles, as armas forjadas, aquilo que eles armam, os laços que eles armam para nós, eles são desfeitos por Deus. Se nós buscamos a Deus e colocamos diante dele a nossa causa. E ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Então as tramas, as armas forjadas, as tramas escondidas não ficarão em pé diante de nós. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? O laço do passarinheiro muitas vezes é uma trama, alguma coisa que alguém trama pelas nossas costas e nós não sabemos. E Deus vai lá e frustra. Aleluia. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam como de noite as palpa delas, porque eles não enxergam a luz de Deus. Então eles andam nas trevas. Eles não enxergam nada diante deles. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca. Salva o necessitado da mão do poderoso. Então Deus está nos dando autoridade para nos dar salvação. E a salvação, irmãs, não é só. A salvação ela é muito mais abrangente do que a gente pensa. A salvação de Deus ela não é só uma salvação para a alma, para o espírito, quando a gente morre e vai para o céu. Não é só isso. A salvação ela abrange muitas coisas. A salvação abrange a proteção, abrange a libertação, abrange a cura, abrange tudo. Porque a salvação muitas vezes é Deus nos salvar de um acidente, Deus nos livrar de alguma coisa, um livramento de Deus já é uma salvação. Amém? Glória a Deus. Assim, há esperança para o pobre. E pobre aqui não está falando da pessoa que não tem dinheiro, que não tem condições econômicas. Ele está falando do pobre, aquele que sabe que é pobre, que sem Deus não é nada. Que nós somos pobres e necessitados, carentes da glória de Deus e da presença de Deus. Amém? Então, assim a esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Quando Deus nos chama a atenção de alguma coisa que a gente está fazendo errado, Ele não faz para o nosso mal. Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós e Ele nos disciplina, nos chama a atenção. E pode muitas vezes nos puxar a orelha, se nós estamos andando por um caminho mau. Porque a própria palavra diz, né, que se nós estivermos andando por um caminho, desviando do caminho, ouviremos uma voz detrás de nós, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Se nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. E nós ouviremos uma voz atrás de nós, que é a voz do Senhor, dizendo, esse é o caminho certo, anda por ele. Amém? Glória a Deus. E porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Não é que Deus
que Deus dá o mal pra gente, mas quer dizer que Deus permite certas situações para nos ensinar, para que nós venhamos a aprender com Ele, experiências que temos com Deus. Então, Ele permite que aconteça muitas vezes coisas ruins, mas não para o nosso mal, mas para nos ensinar e para nos moldar e para nos dar experiência também. E assim, Ele faz a ferida, Ele mesmo mata. Ele dá a solução, Ele dá o escape. Amém? Ele fere e as suas mãos curam. Quer dizer, Ele permite, às vezes, que a gente seja ferido, mas Ele mesmo nos consola, nos ajuda a vencer e a seguir em frente. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Tome posse dessa palavra. Na fome te livrará da morte. Mesmo que a gente chegue a passar necessidade, Ele não vai deixar a gente morrer de fome. Porque a palavra está dizendo. Mesmo que a gente passe uma necessidade muito grande, que a gente não tenha o que comer, mas Ele não vai deixar a gente morrer de fome. Alguma coisa, de alguma forma, Ele vai nos livrar. Na guerra, Ele vai nos livrar do poder da espada. Poderemos sofrer uma guerra, estamos numa guerra espiritual, mas nós não seremos mortos pela espada do inimigo. Aleluia. Nós temos a autoridade em nome de Jesus e a espada está nas nossas mãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, tomemos toda a armadura de Deus, né? Aleluia. Do açoite da língua estarás abrigado, ou seja, da calúnia, da difamação, da mentira, da fofoca. E quando vier a assolação, não a temerás, mesmo que venha uma luta tremenda, que você acha que vai morrer, mas Deus estará contigo ali no meio da aflição, da assolação e da fome te rirás, porque se você colocar os olhos, se nós colocarmos os olhos no Senhor, nós vamos ter a vitória e vamos nos alegrar, mesmo na maior dificuldade. E das feras da terra não terás medo. Aqui das feras da terra está falando dos demônios, está falando do inimigo mesmo, do exército do inimigo que pode se levantar contra nós. Não teremos medo, amém? Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. Aleluia. E os animais da terra viverão em paz contigo. Então, Deus faz muitas vezes que nós tenhamos paz no meio da tempestade. E isso é o principal. Saberás que a paz é a tua tenda. Isso é importante, irmã. Saber que a paz vem de dentro. Vem de quem está em Cristo, tem paz no coração. Por pior que seja a dificuldade. Por pior que seja o problema. Por pior que seja a luta. Amém? Percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Está falando em prosperidade. Está falando em nada faltar, que as nossas necessidades serão supridas. O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Amém? E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Saberás também que se multiplicará a tua descendência. Aqui pode ser fisicamente falando ou até espiritualmente falando. Muitos de nós temos que multiplicar a nossa descendência, não somente como pais e como seres humanos, mas também como homens e mulheres de Deus. Multiplicar as almas que vamos levar aos pés do Senhor. Porque Deus nos ajuda a ganhar almas, a gente ganha almas para o reino, e essas almas são a nossa responsabilidade. Qualquer alma que Deus colocar na nossa vida, para nós cuidarmos, nós temos que cuidar. E levá-las, não só levá-las para a igreja, mas também ajudá-las a caminhar com Jesus até que elas possam caminhar sozinhas, que nem um pai e uma mãe faz com a criança. Amém? E a tua posteridade como a erva da terra vai se multiplicar. Amém? E em robusta velhice trarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Ou seja, a gente só vai ser recolhido no tempo de Deus. Isso não quer dizer que todo mundo vai morrer de velho. Talvez muitos Deus até recolha antes, mas todos nós vamos cumprir a nossa missão e fazer aquilo que Deus propôs, o nosso propósito. Vamos cumpri-lo até o final. E só vamos ser recolhidos pelo Senhor no momento que Ele quiser. Amém? Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Medite nessas palavras, receba do Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para nós.
através dessa palavra. Amém?